Igor, boa noite. Não, boa noite. Letícia, boa noite, pessoal. Alessandra. Vinícius Stefanelli. Muito boa noite, Michele. Boa noite, pessoal. Hoje é o dentinho. ATM. Bom, Vini, solicita aí a entrada. Acho que não apareceu aqui ainda você, Vini. Bom, pessoal, continuando a última live que a gente falou de ATM. Essa aqui vai ser a parte de tratamento mesmo. E veja daqui a pouquinho como que tá o áudio também quando o Vini entrar. Por enquanto tá tudo de boa o áudio. Manda um joinha aí do meu áudio, por favor, gente. Daqui a pouco o Vini também entra, vocês me falam como é que tá o áudio, ok? Pessoal, tem aqui esse aviãozinho aqui. Clica nele aí, manda para 2 pessoas que vocês acham que tem interesse em ATM, que vai se beneficiar dessa live. Manda pro pessoal tá acompanhando junto com a gente. Se não for agora, que depois, no momento que vai ficar aí às 24 horas, para o pessoal tá entrando aí. Então deixa eu ver se o Vini já está solicitado aqui. Vini, vou te chamar aqui então, Vini. Aguardando o Vinícius Stefanelli. Esperar o Vini entrar. Judite, boa noite. Brian. Fran, quanto tempo, Fran? Boa noite. Esperando o Vini para gente dar continuidade aí. Pessoal, a live hoje a gente vai falar do tratamento, tá? Mas vai ser bem aberto, tá? Então vocês podem ir participando, mandando perguntas, dúvidas aí para a gente ir conversando junto sobre o tratamento da TM, possibilidades de tratamento e tudo mais. Boa noite, meu irmão. Fala, Rômulo. Como é que Boa tá, meu noite. irmão? Tudo bem? Bem, Vini. Tudo Tranquilão? bem. A câmera ficou muito próxima aqui. Não, tá bom, cara. Aí, tá bom, tá ótimo. João Davi na área. Meu irmãozinho Felipe Aguti, do Nosso outro irmão, lado. grande japa. Tá Do na outro lado? pinga. Lá pra cima, do outro lado. Muito bom. Cheirinho mesmo. Karina, Marcelo. Bom, Vini, o áudio que tá bom o seu. Pessoal, como é que tá os nossos 2 áudios aí? Tá tudo dando pra ouvir bem? Manda um joinha aí. Ó, pessoal, coraçãozinho aqui, bombando os coraçõezinhos aí pra gente chegar em mais pessoas aí que podem se beneficiar do conteúdo aqui do Vini. Aproveitar esta fera em ATM. Muito bom, Vini. Já teve a última live com você, mas quem não acompanhou, apresenta um pouquinho aí seu currículo em ATM e tudo mais, seu currículo. De novo? Só pro pessoal, quem não estava na última, apesar de que o cara é conhecidíssimo, mas dá uma apresentada aí, Vini. Não, nem tanto. Chama muita bola aí. Bom, então boa noite aí pro pessoal que está acompanhando a gente. Contar um pouquinho de forma resumida, né? Porque acho que da última vez eu e Lê se empolgamos aí no começo. Então, sou fisioterapeuta osteopata, né? E desde a graduação, quando eu comecei comecei na parte assim, de pesquisa, né? Eu tive uma orientadora que ela tinha feito o doutorado dela lá na faculdade, doutora de Piracicaba. Então, foi aí que começou meu namoro com a ATM. E aí, desde então, eu entrei, né, como aluno especial, acabei iniciando a osteopatia, que era minha paixão, é minha paixão ainda. E aí, desde então, eu venho, né, conciliando essa parte de pesquisas, de estudos científicos, com a parte clínica, né, minha atuação como osteopata. E aí eu fiz meu mestrado, meu doutorado lá na Faculdade de Odontologia de Piracicaba. Comentei na última live aí também que foi muito enriquecedor para mim,
porque naquele ambulatório nosso, naquele departamento nosso, o nosso orientador, o professor Fausto Berzin, ele um dentista, anatomista e com a cabeça muito aberta, assim. Então, ele aceitava aluno das mais diversas profissões. Então, foi um grande aprendizado, né? E lá que eu dedico boa parte do conhecimento que eu tenho hoje com relação à anatomia de cabeça e pescoço, a começar pela prova, que você tinha que estudar um livro de cabo a rabo de anatomia odontológica, né? Então, tinha que estudar a parte clínica, a parte de cirurgia. Então, foi um grande aprendizado para mim. E depois na osteopatia, né? Durante a formação, quando a gente chega no terceiro, quarto ano, entra a parte de anatomia craniana, a parte de crânio, né? E que na minha formação foi meio defasada essa parte, né? Na graduação. Então, eu acredito que foi graças a ósteo e a estar no mestrado nessa época, lá na Faculdade de Odontologia. Em meio aos dentistas, né? Um grande amigo meu, Carlos, peruano, um grande professor de anatomia, aprendi muito com ele. Inclusive, ele ganhou um crânio dele, aquele crânio, sabe, Romulo? Você já viu já, né? Sim. Ops. Aquele crânio eu ganhei dele. Então, inclusive uma dica, né, para quem tem dificuldade no estudo anatômico de crânio, de anatomia de cabeça e pescoço, crânio em especial, é estudar na peça mesmo e com crânio desarticulado. Porque o crânio desarticulado você consegue ter uma boa ideia assim, dos acidentes ósseos, das suturas, os forames, né, incisuras. É muito válido assim, estudar na peça e com o livro do lado, né? Eu até separei alguns aqui, ó, que eu comentei na semana passada, na retrasada, né? Foi de cabeça e pescoço que eu comentei esse daqui, ó. Do Miguel Madeira e do Risolo. Esse que eu tenho, ele une com fundamento de anatomia geral, mas tem um que é só anatomia facial. Os dois são válidos, né? Então, é um livro bem interessante para quem quiser aprofundar. E a didática dele é muito boa. Show. Bom, acho que... É isso. Pessoal, como eu falei no comecinho, não eram todos que estavam, a gente vai deixar bem aberto as perguntas já desde o começo, tá, gente? Então, vão mandando aqui dúvidas do que vocês quiserem, focar mais do que é o tema mesmo da live agora, que é o tratamento. Mas vão mandando as perguntas que eu vou vendo aqui enquanto o Vini tá falando e a gente vai conversando sobre isso, tá? Mas pode já começar a mandar pergunta desde agora. Fiquem bastante à vontade aí, tá? Tudo bem, Vini? Manda aí o que você tinha pensado para a gente conversar. Bom, na última, a gente conversou foi com o Lê, né? Mas conversamos aí a respeito de algumas generalidades da ATM. Falamos também a respeito entramos no diagnóstico, né? Falamos sobre os sintomas clássicos da ATM. A questão da avaliação, os questionários, né, do Fonseca, o questionário do RDC, que é muito bom para diagnosticar o tipo de DTM, né, se ela é miálgica, se ela tem um componente articular, se é um paciente mais crônico, quando já tem desgaste da cartilagem, tem alguma patologia reumática associada. Inclusive, para o pessoal que estava presente na última live, a gente compartilhou esse material, inclusive com o pôster do Trigêmeo. E aí, conversando antes com o Rômulo aí, a gente vai presentear o pessoal que está chegando aí nessa live aqui, que não participou da última, a gente vai estar compartilhando depois também. Bom, então falei um pouquinho dessas medidas quantitativas de avaliação, né? Da EVA, o paquímetro, a eletromiografia, termografia. Tudo isso ajuda a gente numa avaliação bem precisa. E acho que ficou faltando eu comentar um pouquinho na sessão passada, na live passada, a respeito da importância do diagnóstico tecidual.
Então, ao meu ver, quando o paciente que chega com sintomas orofaciais, na região da TM, né, muito importante o diagnóstico tecidual para a gente, primeiramente, identificar se realmente vem daquela TM. Porque, assim como para a região lombar, né, que toda dor na região lombar é lombalgia, né? Generalizam o termo lombalgia. A mesma coisa na face. Então, todo paciente que tem alguma dor na face já é DTM. Ah, tem DTM. O paciente chega para a gente, ó, já passei por vários dentistas, ó, tenho DTM. Isso quando aqueles não chegam, né, Romulo? Ele fala assim, ó, doutor, vim aqui porque eu tenho ATM. Eu tenho ATM, graças a Deus, ainda eu bem. também tenho. Então, acaba generalizando a DTM. Então, antes de mais nada, a gente precisa desmistificar algumas questões relacionadas à DTM, porque e até esse termo ele é um pouco controverso na literatura, porque a DTM, né, e na terminologia da língua inglesa, temporomandibular disorder, né, o disorder é traduzido como disfunção. Tá? Alguns descrevem como desordem temporomandibular, mas o correto é disfunção temporomandibular. Só que esse termo utilizado, a DTM, ele se refere a qualquer comprometimento do sistema estomatognático. Tá? Então, qualquer sintoma na região orofacial, às vezes sintomas cervicais, o bruxismo, o zumbido, tudo isso, essa síndrome, né, esse conjunto de sinais e sintomas, ele está envolvido na DTM. E aí confunde um pouco, né? Quem trabalha com terapia manual, o que é uma disfunção temporomandibular? É uma alteração de mobilidade da articulação temporomandibular. Uma disfunção temporomandibular é isso. Então, acaba tendo essa controvérsia, né? Sim. Então, é importante a gente deixar bem claro e quando estiver conversando com algum profissional, saber ao que se está referindo. A disfunção própria da TM, ou seja, a alteração de mobilidade dela, ou se é a síndrome, o conjunto de sinais e sintomas onde não só está envolvido a disfunção própria dela, da articulação, né, mas da musculatura mastigatória, dos músculos cranianos, musculatura cervical, cintura escapular, alterações auditivas, bruxismo, enfim, todos esses outros componentes. Então, o diagnóstico tecidual é extremamente importante. A começar da própria TM, ver se os sintomas podem ser propriamente dela, né? Ou seja, se é articular, se é capsular, se é ligamentar. Então, cada um desses tecidos, o paciente vai ter um tipo de queixa. Então, se ele tem dor, por exemplo, no movimento ativo, para abrir a boca. Então, a gente tem que ver, ou pode ser articular, ou pode ser muscular, né? No caso dos supraioides, ou então devido ao estiramento da musculatura. Se for mais no final da amplitude, aí envolve os tecidos capsulares, ligamentares. E aí, para a gente fazer o diagnóstico diferencial, a gente pode fazer uma mobilização passiva, por exemplo. Então, a gente já descarta a musculatura. E aí, dependendo dos movimentos que a gente realiza com a TM, com a mão, e aí eu até peguei aqui o meu crânio, que eu carinhosamente o denominei como Will, em homenagem ao Sutherland, William Sutherland. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Ele é um crânio desarticulado e eu o articulei com bandagens, ó. Bandagem kinésio. E aqui eu valido ela, tá? Ó. Tem muita funcionalidade aqui, ela sustenta bem as suturas. Então, só para facilitar, né, a avaliação quando eu falo da TM, que a gente está vendo ela numa vista lateral, é a realização de um contato intrabucal com o polegar do terapeuta, né, e com a outra mão, com o restante dos dedos externamente, faz o contato no rama horizontal da mandíbula. E aí, com esse contato polegar intrabucal, né, vamos imaginar que a gente tem aqui a fossa mandibular, ó, temporal,
aí a gente vai realizar os movimentos, né, de decoaptação, de translação anterior, translação posterior, ou então de impactação. Então, nessa avaliação aqui, a gente consegue ter uma boa ideia de quais os tecidos. E aí é extremamente importante conhecer a anatomia, né? Quais são os ligamentos presentes na ATM anteriormente, quais são os posteriores, assim como os músculos, né? Tem músculos importantes, aí, como exemplo, o pterigode lateral, que ele tem inserção, né, bem aqui no colo da mandíbula, as fibras inferiores dele, e as fibras superiores têm inserção discal. Na hora que eu falar da parte de tratamento muscular, a gente aprofunda um pouquinho nele. Então, o diagnóstico tecidual vai ser importante nesse aspecto, para a gente ver se realmente tem um componente articular e de outros tecidos envolvidos aqui na TM, ou se está um pouquinho mais distante dela, né? Na musculatura mastigatória, ou musculatura cervical, musculatura escapular. E pode ter um componente craniano aí envolvido, pensando na inervação do trigêmeo. Falando em trigêmeo, é bastante importante a gente conhecer primeiramente os dermátomos, né? Os dermátomos cranianos. Então, de uma maneira bem facilitada, né? E acho que não tem muito segredo para quem estuda, toda a face ela é inervada pelo trigêmeo. A gente divide aqui pelo quinto 1, quinto 2, né, o terço médio, e o quinto 3, aqui mais baixo, mais inferiormente. E aí cabe uma sugestão, né, para quando a pessoa se refere aos ramos do trigêmeo. Eu vejo muito aluno falando V1, V2, V3. Né? Então, dessa forma, ao citar o vago, você teria que falar X, né? Então, segundo a nome anatômica, caso você queira se referir dessa forma para os ramos do trigêmeo, é quinto 1, quinto 2 ou quinto 3. Mas um mero detalhe de nomenclatura aí de o estilo sincero já deu uma bronca disso, né? Ah, já deu? Já. Legal, não sabia, não. Ô, Vini, só para aproveitar essa parte, a Samanta perguntou como identificar se a disfunção vem do temporal, disco ou mandíbula. Tem alguma dica para ela? Bom, do temporal, acredito que ela esteja falando de uma disfunção craniana. Craniana mesmo. Uhum. Tá. Bom, o diagnóstico tecidual é o primeiro passo. Então, se o paciente sente dor na movimentação ativa, por exemplo, pede para abrir a boca, né? E aí ele sente a dor bem localizada ali na região da TM, você dá um passo a mais fazendo o teste de mobilidade, para ver se realmente é a articulação que está hipomóvel, ou então ela pode estar hipermóvel. Tá? É bem frequente, aqueles pacientes mais crônicos, o lado da TM que é dolorosa é a hipermobilidade. É onde frequentemente tem um componente também discal. O componente discal ele se dá pela sobrecarga mecânica, né? Como uma hernia de disco. Vamos fazer uma comparação do disco com o disco da TM com o disco intervertebral. É a mesma coisa, né? Um disco ele se degenera devido a uma sobrecarga mecânica. Tá? Uhum. E aí, assim, quando há presença de disfunção discal, quando ao fazer o teste de palpação e pedir os movimentos de abertura, fechamento, ou as deduções, né, que são os desvios laterais, você vai sentir na mão crepitação ou estalido. Esse é um indicativo de envolvimento discal. Só que a gente não pode se prender muito, e aí eu vejo uma falha terapêutica nesse sentido, até diagnóstico, de comunicação dos profissionais, tanto fisioterapeutas, dentistas, como médicos para os pacientes de DTM, que é o efeito nocebo, né? Com relação a uma degeneração discal, uma crepitação. Eu, por exemplo, tenho crepitação discal. Né? Quando eu abro e fecho a boca, minhas ATMs crepitam. Mas eu não tenho dor na TM, não tenho dor orofacial.
É mais ou menos esse movimento que está acontecendo, né, já há alguns anos aí com relação às hérnias discais. Então, a porcentagem bem mínima de hérnia discal é que manifesta sintoma. A mesma coisa para o disco. Tá? Então, não se prenda muito nisso e cuidado para não gerar um nocebo no paciente. Tem muitos pacientes que eu trato de ATM, de DTM, na verdade, que chega com essa fala, né? Ah, eu tenho luxação de disco, meu disco está degenerado, eu não tenho mais disco, está pegando osso com osso. E aí a gente faz o tratamento, o paciente melhora, e eu até faço uma brincadeira, né? Mas, ué, se o exame estava alterado, ele continua alterado, né? Tem alguns até que querem tirar a prova, depois vai e repete o exame. A gente vê que não teve mudança entre os exames, estruturalmente falando, mas houve melhora. Tá? Então, tomar esse cuidado e não dá... Claro, faz um diagnóstico preciso, alguns casos pode realmente ter envolvimento ali do disco, mas tomar esse cuidado. Tá? Bom, posso fazer mais umas perguntas ou tem mais coisa para você falar aí? Não, vamos parando assim, fica mais dinâmico. A gente vai respondendo algumas. Tá. A Samanta perguntou também se você aplica no consultório o RDC e o Fonseca, Vini. Tá. O Fonseca eu aplico porque eu acho ele é um questionário assim bem simples, bem rapidinho. Até pensando em dinâmica assim de consultório, você pode, sabendo que o paciente tem dor orofacial, você pode pedir para a secretária já entregar para o paciente logo na entrada, ele já vai preenchendo. Mas se quem não tem secretária, quiser já aplicar na sala, é bem rápido. E ele ajuda a gente a quantificar. Então, ele vai dar uma pontuação e aí fica muito fácil você avaliar a evolução do paciente. Assim como a escala visual analógica, né? Fonseca, você não precisa aplicar toda a sessão. Você pode aplicar a cada, sei lá, 3 semanas, cada 4 semanas, né? Mas a escala visual analógica, a Eva, eu acho interessante. Acho legal, assim, eu aplico pelo menos pré e pós cada sessão e vou mensurando se realmente o paciente está evoluindo ou não. Se as minhas condutas, né, se a minha estratégia terapêutica está correta. Se não está melhorando, aí é questão de inteligência, né? Você não vai ficar insistindo em técnicas ou em raciocínios que não está dando resultado. Então, por isso, esses testes são imprescindíveis aí para você ver se está no caminho certo. O Léo e o Pegas estão brigando. O Léo, eu já ia perguntar na sequência de uma pergunta do Léo, mas ele perguntou como você pontua as vezes da escala do Fonseca e o que você acha da RDC, Vini? Como você pontua o quê? O às vezes da escala do Fonseca. Eu não entendi. Acho que você falou às vezes. Ele falou como você pontua esse às vezes. Não entendi. Léo, manda de novo aí, por favor. E o que você acha da RDC? Bom, a RDC, ele é um questionário, na verdade, de diagnóstico, né? Muitas pessoas ficam aplicando ele com uma certa frequência, mas ele é muito utilizado em pesquisa para diagnosticar se o paciente tem ou não DTM. Ele tem suas falhas. Né? Se a gente for analisar de uma maneira bem criteriosa, assim, e principalmente seguindo a visão osteopática, ele é limitado. Tá? Mas é o questionário assim, mais completo em termos de cientificidade. Sim. Então, ele é o padrão ouro aí que as revistas exigem, né, para você fazer um estudo com pacientes com DTM, você precisa utilizar ele. Não, paciente... Como que o paciente foi diagnosticado com DTM? Não, foi utilizado o RDC, né? O eixo 1, que é o principal, tem o eixo 2 que envolve mais questões psicoemocionais, mas o eixo 1 ele é bem utilizado no meio. Mas tem suas falhas, eu tenho minhas críticas aí pro RDC. E Vini, aí só continuando para outra do Léo, na pesquisa, o que mais se utilizar para quem quer fazer aí as pesquisas em ATM, o que mais utilizar para avaliação? O Léo não participou da última e ele aparece nessa aqui querendo atrapalhar. Pô.
A avaliação foi na última, Léo. A gente tem intimidade, viu, gente? Não assusta, não. Ô, Léo, na última eu comentei com o pessoal, eu citei, assim, de medidas avaliativas, né, e quantitativas. Falei sobre, então, os questionários aí Fonseca, falei da RDC, falei da EVA, falei da termografia, falei da eletromiografia de superfície também, né, um instrumento aí que é bastante utilizado para avaliar a função muscular. Dá para ir um pouco além, né? Você utilizar a plataforma de pressão, principalmente considerando a ATM como captor postural. Eu acho que mais estudos deveriam ser feitos nesse sentido. Então, fazendo intervenções, avaliações ao nível da ATM e avaliando com plataforma de pressão, por exemplo. O que mais que eu falei de avaliação? Falei do paquímetro também. O paquímetro, aquela régua, tem paquímetro digital. Eu não gosto muito, porque ele descalibra muito facilmente. Eu uso bem o paquímetro old school, né? Aquele raizão mesmo. Na verdade, eu uso a régua, é mais raiz ainda, né? A gente zera a régua para começar ela do zero. E por que eu uso a régua? Porque eu consigo utilizá-la também para os desvios laterais. O paquímetro ele é fácil para avaliar a abertura de boca. Agora, para você avaliar os desvios laterais, a protrusão, overbite, né? Isso overjet, tudo isso é fácil. É mais fácil utilizar a régua tradicional. Tá? Mais alguma aí? Tem algumas, cara. Bruxismo por causa emocional, né? Isso, era a sequência aqui, era a próxima. Depois da última live, veio um monte de amigos, familiares aí das sugestões, né? Aí a minha irmã deu uma para a Laura, que era para a Laura ficar do meu lado escrevendo as perguntas. Aí dei função para a Laura hoje aqui, ó, tá mandando para minhas perguntas. Bom, só aproveitando aqui para eu acabei de ver uma pergunta do Pegas aqui, se eu uso todas essas medições no consultório, se dá tempo de fazer tudo isso. Ô Pegas, essas medições eu não uso todas em consultório, não. Realmente não dá tempo. Essa foi respondendo a pergunta do Léo. Acredito que principalmente por conta de alunos aí que trabalham com pesquisa, ele tem muitos orientandos aí. Então, essas são avaliações para utilizar em pesquisa. Agora, na minha prática mesmo, o que eu utilizo? Eu utilizo Fonseca, utilizo a régua para avaliar a mobilidade e a escala visual analógica, a EVA. Tá? Bem prático, assim. Então, voltando à questão do bruxismo, o bruxismo ele tem um componente emocional bem importante. Tá? Mas você encaminha todo o paciente com bruxismo para um acompanhamento psicoterápico, né? Não. Eu primeiro começo, né, fazendo a minha abordagem mesmo, com terapias manuais aí, e encorajando o paciente, né, ajudando ele a se valorizar com relação à região, porque aquele paciente que chega desvalorizado, né, não se sente capaz na região, isso eu não estou entrando em âmbito emocional, estou falando do aspecto bem biológico, né? Isso gera atrofia. E aí o efeito nocebo que eu comentei, ele entra nessa questão, né? A pessoa achar que não pode mais morder uma maçã, não pode comer alimento duro. Isso aí só tende a piorar o quadro. É lei do uso e desuso. Então, chega muito paciente nos quadros profissionais da área da saúde e dão essas orientações. Então, primeira coisa, assim, vamos pensar, vamos dividir os pacientes, então, em agudo e crônico. Paciente agudo, não adianta você já começar a encorajar ele, porque ele vai falar, dói, porque que não consegue, né? Não tem cabeça ainda para isso. Então,
a gente começa com técnicas mais sutis, às vezes um pouco mais à distância, ver se o paciente tem alguma fobia, né, algum receio de você estar mexendo muito na região. Começa com uma avaliação mais à distância, então, avaliando torácico superior, cervical, trabalha crânio, já passa alguns movimentos ativos bem sutis para o paciente para ir melhorando a produção de líquido sinovial na articulação. Então, o paciente agudo eu começo dessa forma. À medida que vai melhorando, aí eu vou encorajando aos poucos. Tá? E aí o paciente que é crônico, esse já dá para a gente começar com algumas técnicas, né, mais locais, já dá para ir quebrando alguns paradigmas nesse sentido aí das crenças, né? Mas aí, voltando, encaminho todo o paciente? Não, primeiro eu vejo se com essa abordagem física o paciente evolui, tá? Eu oriento alguns exercícios também domiciliares para o paciente fazer, principalmente de manipulação facial. E aí já fica uma sugestão para o pessoal. Uma das técnicas que eu utilizo bastante, uma abordagem no aspecto muscular, é a do esteco. Né? Do esteco, também tem o livro lá do François e do Turrina, do Crippin. E então eu utilizo essa técnica com bastante frequência na prática, principalmente para trabalhar sobre os temporais, fibras médias e posteriores. Como tem cabelo, é difícil a gente fazer neuromuscular, né? Aqui eu ainda tenho cabelo, ó. Tem cabelo? Aqui eu tenho, ó. Agora o occipito frontal aqui já foi. Então, essa região é mais complexa de você fazer técnicas de deslizamento, né? Então, nessa região, eu acabo utilizando o Crippin, né? É bem mais fácil para realizar. E aí eu ensino para o paciente, para ele fazer as mobilizações, né? No sentido crânio-caudal e lateral. Ou melhor, crânio-caudal e antero-posterior. E ensino as neuromusculares. Para quem que eu ensino isso? Para os pacientes que apresentam bruxismo ou apertamento. Então, eu dou como orientação eles fazerem antes e depois de dormir. Né? Para facilitar, eu falo, foi escovar os dentes, você escova os dentes e faz. Então, eu vejo uma melhora grande assim, nesses pacientes, porque ajuda a desprogramar, né? A dar uma informação de relaxamento, de inibição. E tem muitos estudos na literatura que mostram os benefícios dessas técnicas, tá? Da neuromuscular, das manipulações faciais, da musculatura mastigatória. Então, o que eu faço nada mais é do que utilizar essas técnicas que são validadas na sessão e ensino o paciente a fazer. O paciente não precisa vir 1, 2 vezes na semana, né, com o fisioterapeuta para ter o atendimento. O que a gente pode ensinar para ele fazer em casa, acelera ainda mais. E hiperboloide você já usou, Vini, ou não? Eu utilizo. Utiliza? Utilizo sim. Estava até aqui na pauta para a gente falar a respeito da abordagem muscular no paciente com DTM. Então, o hiperboloide ele é bem interessante. Você tem algum aí? Conhece... Você tem aí? Porque eu não estou achando aqui, cara. Eu tenho... Putz, o meu tá tudo no consultório. Eu achei que tinha um aqui. Digita o hiperboloide aí no celular, consegue? Já vamos providenciar um aqui. Então, o hiperboloide, ele é um material que você coloca ele entre os dentes. Quer ver? Deixa eu colocar aqui para facilitar. Ó. Legal. Boa. Isso. Então, esse daí é o hiperboloide. Coloca de novo aí, Romulo, enquanto eu explico para o pessoal. O hiperboloide, esse dispositivo, foi desenvolvido por um dentista, o Dr. Afrânio. Inclusive, ele trabalhou por um tempo com o Mário Baldani, né, da biocibernética bucal. Pediu ajuda para o Mário para ajudar a desenvolver o hiperboloide. O Mário desistiu. E aí ele continuou os estudos e chegou nesse material, porque os materiais que ele tentava anteriormente acabava
né, fragmentando, acabava dissolvendo. Então, ele chegou no material resistente, onde o paciente coloca entre os dentes, e aí vai depender do objetivo que o profissional está querendo com o paciente. Pode colocar nos incisivos, né, ou como naquela ali no canto superior direito, nível dos pré-molares, e pedir os movimentos de protrusão, retrusão, os desvios laterais. Dá para utilizar também para estimular a musculatura. Pode tirar, Romulo. Obrigado. Dá para utilizar para trabalhar a musculatura também de língua, de bucinador. Até tratamento para litose, ele fala que o hiperboloide pode ser utilizado. Então, é uma ferramenta bem interessante que eu utilizo, dou para os pacientes. Como eu disse, não de fase aguda, né? Ou se está na fase aguda, eu dou um hiperboloide bem pequenininho, assim, que não vai exigir tanta abertura bucal, mas para ele ir, pelo menos, dando um estímulo para produzir mais líquido na articulação, né, e liberando a cápsula e perdendo medo. E depois que o paciente passa dessa fase, aí eu já vou liberando mais ele com os exercícios do hiperboloide e também com maior amplitude bucal, né? Mas vale a pena. Quem quiser aprofundar, tem curso sobre o hiperboloide. É bem interessante. E tem esse livro aqui também, gente. Chama esse livro aí. Doutor Afrânio. Afrânio Pereira. Show. Vini, ele é bem importante, o hiperboloide, em pacientes quando passam por cirurgia ortognática. E comentei na live passada, volto a insistir, gente, é um campo inexplorado. Pós-operatório de ortognática, quase não tem profissional que trabalhe com isso. Não lembro se eu comentei na passada, ou se eu falei em sala de aula, a gente acaba confundindo, né? Mas uma dentista que eu trabalho em conjunto com ela, né? Me manda bastante paciente. Até me conhecer, ela falou: Vini, sabe como que eu passava exercício de ganho de amplitude para os pacientes? Pega aqueles abaixadores de língua e vai colocando. Ela dá para o paciente vai colocando para ganhar amplitude. Então, da minha experiência, assim, eu com pacientes que passam por cirurgia ortognática, as técnicas de decoaptação articular, né, principalmente naquela fase logo que ele tira, já começo com essas técnicas de decoaptação externamente mesmo, né? Faz o contato no côndilo e vai fazendo uma tração inferiormente. Depois, quando o paciente consegue abrir um pouco mais a boca, aí você pode fazer esse contato que eu mostrei anteriormente e começar a fazer as trações inferiores. Essa é uma técnica que diversos estudos aí já mostraram a eficácia dela. Sim. Ela é bastante útil para ganho de amplitude bucal, melhora o limiar de dor à pressão, ou seja, com algômetro na ATM, músculos mastigatórios, ajuda a melhorar a mecânica muscular, então comprovada com eletromiógrafo. Melhora também a escala visual analógica. Então tem uma série de benefícios essa técnica de tração caudal. E você pode associar tração caudal com os deslizamentos, né, anterior e posterior. Vini, eu tenho poucos pacientes que utilizaram, não sei você, com ácido hialurônico. E o que você tem visto dos que têm utilizado em relação à melhora de dor e o processo mesmo na degeneração articular? Você tem visto bons resultados dos pacientes ou não? Já tem de poucos. Já tem de poucos também que fizeram aplicação. Se eu pegar uma média aí, dos meus pacientes que passaram por esse tipo de intervenção, a grande maioria sente melhora no início. Sim. Mas percebe que depois vai voltando os sintomas. E aí é uma questão de raciocínio clínico, né? Você pensar, se no caso de uma TM que tem degeneração, que tem sobrecarga discal, ela é uma hipermobilidade,
Não vai adiantar muito você fazer sua aplicação de ácido hialurônico Sim. e não abordar a questão mecânica. É questão de tempo para o organismo perceber aquela sobrecarga e novamente perdendo líquido, o paciente volta a aprender a ATM, a musculatura, né? A ficar mais receoso com o movimento, e aí vai perdendo líquido novamente. Então tapar o sol com a peneira. Tá? E aí, Vini, você falou que é exatamente uma pergunta, é o tratamento para o paciente com hipermobilidade. Com hipermobilidade. Então, primeiro ponto é avaliar a ATM contralateral. Primeira questão, assim. Vocês ficam muito focados na ATM que é sintomática, mas acaba esquecendo da outra, né? Então, na live passada eu comentei dessa interdependência entre as duas articulações. Então, primeira coisa, olha a ATM contralateral, melhora a mecânica dela, trabalha a parte de tecidos moles também. Extremamente importante, avaliar a cervical alta, a mobilidade da cervical alta. Então, vale lembrar que em nível da cervical alta está localizado os núcleos sensitivos do trigêmeo. Inclusive, tem também vários estudos de terapia manual, realizado inclusive por um osteopata, amigo nosso, Rômulo Gorba. Sim. E o que ele observou? Né? Ele, a Delaine, todo o pessoal lá da Unimap que fez esse estudo, realizou manipulação de cervical alta e observou que aumentava a amplitude bucal. Tinha uma melhora da função muscular, melhorava a limiar de dor à pressão, melhorava a EVA. Então, ponto importante, avaliar a cervical alta, avaliar a parte de crânio também. Então, todos aqueles ossos que de uma forma ou outra pode impactar sobre o trajeto do trigêmeo. E aí a gente volta para a anatomia, né? É importante conhecer o trajeto dos 3 ramos do trigêmeo. Quais são as fissuras que eles cruzam, né? Quais são os forames e quais os ossos envolvidos. Se é temporal, se é o esfenoide, se tem relação com a mandíbula. Então, para trabalhar o aspecto de estabilidade muscular, precisa normalizar primeiro a inervação. Tá? E aí depois, para fazer um trabalho de estabilização, o hiperboloide é muito bom. Tá? O hiperboloide é um instrumento que você consegue trabalhar os pterigoides, você trabalha masseter, temporal, se você trabalhar os supraioides também. Então, para hipermobilidade, acho que seria essa abordagem aí. Muito bom. Tem uma pergunta do Bruno que acabou passando aqui, bem lá na frente, que eu tinha perguntado. Estalidos no início ou no fim do movimento se associa a disfunções específicas do côndilo, Vini? Tá. Bom, estalido no início ou no final, a grande maioria dos estalidos, eles se dá em ATMs hipermóveis. Tá? Então, deixa eu pegar aqui, onde que eu pus. Então, se a gente pensar no movimento de abertura bucal, bom, mas não quer dizer que é uma hipermobilidade que não tem o que fazer. Existem técnicas próprias para o disco, para você ajudar a recapturar, né, e melhorar essa mecânica. É claro que pacientes que já são muito crônicos, eles já tiveram vamos dizer assim, uma distensão do coxim retrodiscal. Tá? Então, a gente tem aqui a ATM e a gente tem o coxim retrodiscal, que é uma estrutura que se localiza posteriormente à ATM e se insere lá no temporal. É ele que ajuda a limitar esse movimento de anterioridade, de translação anterior. Então, em pacientes crônicos, ele já está bem distendido. Tá? Então, se essa anatomia, se essa estrutura está comprometida, dificilmente a gente vai conseguir, né, recapturar o disco e ele não voltar à disfunção. Mas quando já é mais recente, já facilita. Tá? Quando ele ainda tem essa tensão, a gente consegue recapturar o disco
e aí devolver a função. Agora, com relação ao estalido, se a gente pensar que o disco ele fica aqui superiormente no côndilo, ele fica como se fosse eu falo em aula, um boné, né? Em cima do côndilo. Então, se ele está anterior, deixa eu pegar fazer uma adaptação aqui. Em sala de aula, normalmente eu peço para um chiclete para algum aluno. Mas vou usar esse pedacinho de folha só para facilitar. Então, vamos imaginar um disco que está aqui anterior. Ó. Então, normalmente ele é um chapéuzinho, mas aqui no caso ele está mais anterior. O côndilo, quando ele começa a anteriorizar, ele já entra em contato com o disco, ok? E aí isso impede a sua anteriorização. O estalido nada mais é quando ele consegue passar pelo disco. Tá? Então, ele consegue passar, e aí dá o estalido. A maioria das vezes, esse caso é aquele paciente. Então, vamos imaginar que é esse disco aqui que está anterior. O paciente começa a abrir a boca, ele faz um desvio lateral para a esquerda, aqui no caso, o lado do disco que está anterior, e a hora que o côndilo consegue recapturar o disco, ele corrige. Tá? Então, esse é o estalido no início do movimento. Tá? Ou pode ser no final do movimento, né? Mas o movimento considerando a ATM direita. A volta, ou seja, o fechar, é a mesma coisa. Então, o côndilo ele está tentando posteriorizar, mas não consegue por conta do disco. E a hora que ele consegue recapturar o disco, ocorre o estalido e a correção da mandíbula. Tá? Então, daí a volta é aquele paciente que ele abriu a boca, a hora que ele fecha, o côndilo vai desviando para a direita, né, porque o côndilo direito está indo posteriormente mais rápido que o esquerdo, e aí depois ele faz a correção. Tá? Isso de uma maneira bem didática, considerando um disco só em disfunção. Agora, o paciente é complexo, né, Ron? Então, vai chegar aquele paciente com luxação dos dois discos, aí ele pode ter primeiro um lado, depois o outro, pode ter uma associação de luxações discais bilateral. Não sei se respondeu aí o questionamento do Bruno. O André perguntou da amálgama. As restaurações têm algo bem interessante, que a gente sempre cita até no curso das restaurações, né? Que depois de feita a restauração, faz lá, bate para ver se está pegando, né? Mas sempre com o paciente deitado, né? E aí, geralmente, a gente não pede para testar em pé. E aí, isso modifica muito o posicionamento, né? E aí, quando a gente levanta e isso está reposicionado, começa a incomodar no começo, depois de 2 dias, já se adaptou a essa ATM, mas acabou sendo gerado alguma alteração por conta da amálgama, né? Então, a gente sempre brinca no curso mesmo, né? De quando faz restauração, para não testar só deitado, né? Para a gente também levantar e ver como que está essa mordida em pé, porque isso tem um padrão bem alterado quando você levanta, né, em relação à oclusão. Geralmente a gente não vê isso, né? Você tem mais alguma coisa da amálgama aí? Algo que você queria falar da amálgama, Vina? Só uma coisa, o André, a pergunta dele é com relação à propriedade da amálgama, essa é a sua dúvida, ou é no sentido do que o Rômulo comentou? A dúvida é sobre a utilização de amálgama ou resina, ou é essa questão das obturações que ficam, né, com contato prematuro? Por conta de toxicidade, é isso? Será? Não sei. Bom, vamos ver se ele está aí. Mas, aproveitando esse comentário que você fez, Romulo, é muito, muito importante essa questão da obturação, na qual o dentista, né, acredito que a grande maioria aqui já passou por isso e já ouviu isso, que é o dentista, depois que faz a obturação, ele vai tentar, né, lapidar aquelas cúspides da melhor maneira para que elas fiquem o mais harmônicas possíveis. O mais harmônica possível. Ô Pegas, você caiu aí. A sua dúvida sobre restauração com amálgama, você quer saber sobre a preferência de amálgama ou resina, ou é com relação a contato prematuro?
Manda aí que depois a gente vai respondendo. Então, acredito que a grande maioria já caiu nesse conto do dentista, né? Ah, não, ó, você faz a oclusão com papel carbono, aí ele vai lá dar uma lapidadinha. Aí ele pede de novo, você bate. Aí ele vai lá dar mais uma lapidadinha. Na terceira, se tá ruim, aí ele vai entrar com esse conto aí, entendeu? Vai ser, né? Ah, não, ó, agora você vai começar a comer, mastigar, e aí vai desgastar. Ó, aqui, não cai nessa. O que vai acontecer é que a musculatura ela vai se adaptar para que você consiga ocluir de uma maneira mais harmônica, com menos gasto energético. Tá? Então, essa questão também de você fazer a avaliação sentado ou então em pé, tá? E o sentado não é esse sentado da cadeira de dentista, né, Rom? Porque eu lembro quando eu fiz estágio lá, tinha que fazer o programa de estágio docente na Unicamp, e eu acompanhei a clínica odontológica. E aí eu vi o pessoal tirando molde, né, com o paciente sentado na cadeira, então aquele paciente com encurtamento de cadeia posterior, eu vi ele deitado, o encurtamento era também que ele estava assim, ó. Então, o pessoal que está acompanhando a live, faz extensão cervical e oclui. Né? Vocês vão perceber que os dentes posteriores vão ter mais contato. Você faz flexão, você percebe que mais os incisivos e caninos têm contato. Então, aquele paciente que está sentado com hiperextensão, a oclusão dele vai estar totalmente, né, irreal com a condição dele. Tá? Então, olha que legal. O Cláudio Borella aqui. O Cláudio ele é protético. E conhece muito aí. Quanto tempo, Cláudio, você trabalha com isso? Conhece bastante. Então, ele fala que muda com o paciente em pé. Uhum. Tá? Mas poucos dentistas têm essa visão. Tá? Eu já troquei várias vezes de dentista por realmente ele não ter essa paciência, não ter essa abertura, né? Não compreender o porquê que eu pedia. Depois de cada ajuste, eu peço, né, até hoje para ficar em pé, caminho na sala para adaptar e testo novamente. Olá, Cláudio, 38 anos já de prática. Então, é bem importante considerar isso para que o paciente não apresente aí compensações. Agora, Pegas, com relação ao material, só para finalizar tudo, Pegas, com relação ao material, eu não sei te dizer ao certo, tá? Sobre a propriedade de cada material. O que eu já conversei com dentistas é que a grande maioria, principalmente aqueles de velha guarda, eles, assim, é unânime a preferência por amálgama, em termos de resistência, né, de qualidade, é o que eles falam. A resina, a vida útil dela já é menor, então o paciente vai ter que trocar um espaço curto de tempo aí menor, mas é claro que a resina, esteticamente, ela é muito melhor e tem uma preferência maior dos pacientes. Eu não tenho esse dado, Vini, mas eu conversei com a minha dentista porque eu queria trocar as minhas, né? Troquei, na verdade. Por conta do mercúrio, intoxicação por conta do mercúrio e tudo mais, da amálgama. E ela falou, olha, o que ela sabe, né? Que depois de 6 meses, tipo, já foi o que tinha que intoxicar, né? Então, você colocou depois de 6 meses, depois disso não tem mais muito problema em relação à intoxicação. Entendi. Mas saber esse começo, o quanto intoxicado ficou, né? Por mercúrio. Eu sinceramente eu desconheço essa relação aí de toxicidade. Eu também, o que ela me disse, só... Mas interessante isso, acho que vale fazer uma busca aí, né? Uma pesquisa para ver se realmente é real isso. Exato. Vini, temos uns 6 minutos, então acho que partimos para as considerações finais aí que você queira fazer. Fique à vontade. Bom, acho que o principal é a avaliação mesmo, tá? Ser bem preciso na avaliação, não se prender apenas a ATM em si, mas sim todos os outros sistemas que podem, de alguma forma,
impactar sobre ela. Então, como eu citei aí, cervical, crânio, torácica, cintura escapular. E dá para descer mais, né? A gente sabe o quanto alterações, desde lá debaixo dos pés, alteram a oclusão. Então, eu acho ter essa visão mais sistêmica do paciente. E também ter grandes parceiros assim, para trabalhar, somente no ramo da odontologia. Duas áreas que eu gosto bastante, duas especialidades, assim, se assim poderia dizer, né? Mas é que a ortopedia funcional dos maxilares e a biocibernética bucal. Tá? Então, são duas áreas aí que eu vejo bastante afinidade entre nós, fisioterapeutas, conservadores, com esses dois tipos de especialistas aí da odonto. Você vai ver que a grande maioria deles são conservadores, não extraem dente por qualquer motivo, pensam antes de fazer desgaste, consideram bastante a parte miofuncional, então da musculatura. Né? Então, acho que seria esse as dicas aí, sugestões que eu dou para o pessoal. Show. Vini, sensacional. Muito, muito obrigado. Eu que Pessoal, agradeço. No grupo de conteúdo do WhatsApp, a gente vai mandar de novo o pôster, que o Vini já deu a liberdade para a gente aí estar mandando de novo no conteúdo. Então, quem não está no grupo de conteúdo, pede aqui no direct que a gente manda o link para vocês. Então, entrem lá que a gente vai mandar de novo o pôster. Canal do YouTube da Posturologia, a gente está liberando algumas lives de vez em quando lá. Então, se inscreva lá no canal e acompanhe lá, que tem material novo a cada 15 dias, tá? E nesses 15 dias, algum deles vão ser as lives, tá, gente? Então, acompanhem por lá também. E é isso, gente. Muito obrigado pela presença de todos. Foi maravilhoso essa aula com o Vini. Meu irmão, muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado mesmo. Foi maravilhoso. Imagina, eu que agradeço. Valeu, Vini. Você e o Lê aí. E até uma próxima aí. Grande abraço a todos. Valeu, Vini. Pessoal, então, quem quiser, manda mensagem aqui no direct que a gente inclui lá no grupo do conteúdo do WhatsApp. E a gente manda material para vocês por lá, tá ok? Valeu, gente. Valeu, Rafinha. Valeu, pessoal que ficou até agora. Uma boa noite para todo mundo e até semana que vem, gente. Valeu. Um abração. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.